chamamento? As minhas motivações, queria cumprimentar os telespectadores da SIC Notícias e queria cumprimentar também os meus colegas aqui presentes. As minhas motivações também não andam muito longe das motivações já expressas e não serão com certeza dissociadas, isto é, não serão motivações que tenham qualquer outra coisa por trás. Portanto, a motivação basicamente é a necessidade que temos de, em determinados momentos da nossa vida, fazermos algum tipo de intervenção. Isto é, para estarmos bem connosco, para sermos coerentes. Eu tenho desenvolvido toda a minha atividade profissional na área social, se quiserem. Sou médico, trabalho na área da toxicodependência, criei um serviço no Alentejo, que deu muito trabalho a criar, e tenho refletido, digamos assim, toda a minha experiência e toda a minha vida profissional naquilo que é o trabalho para os outros. Portanto, para pessoas que têm com problemas, portanto, para pessoas que sofrem, para pessoas que de alguma maneira necessitam de ajuda. Mas porquê? A razão de forma a razão de ser independente tem a ver com uma estrutura pessoal também. Eu, à semelhança do candidato do Partido Popular, portanto, nunca me filiei em nenhum partido, tenho tido sempre alguma intervenção cívica. Ao contrário do CDS, eu fui mandatário da candidatura de Manuel Alegre, portanto, em Beja, nas duas eleições presidenciais. Sempre, portanto, tenho tido algum trabalho e fui candidato ao Parlamento Europeu como independente também pelo Bloco de Esquerda. E, portanto, digamos assim, o corolário, o somatório de todas essas motivações é que me levou a aceitar o convite do Bloco de Esquerda, portanto, para encabeçar a lista pelo Distrito de Beja, e também o conhecimento do terreno, com certeza que tenho um conhecimento racional e prático, digamos assim, da problemática do Alentejo e, nomeadamente, do círculo eleitoral de Beja, pelo qual concordo. A existência, o que me ocorreu ficar enclausurado, porque, como compreende, traçamos todo um movimento associativo também durante a faculdade. Todos os anos de experiência profissional, e já lá vão 30 e tal, portanto eu terei, se calhar, talvez as pessoas que estão aqui, à exceção da doutora Iseno Guirapito, serei das pessoas, se calhar, com mais experiência profissional. Mas as máquinas partidárias, sabe por isso mesmo, não são propriamente inocentes. Têm uma rodagem. Nós também nos aproximamos das pessoas que têm alguma coisa a ver connosco, não é? Portanto, e se calhar, ideologicamente, e sob o ponto de vista do meu próprio equilíbrio como independente, portanto, necessariamente terei de ter pontos de convergência com aquilo que é proposto pelo Bloco de Esquerda e aquilo que representa genericamente o Bloco de Esquerda. Eu gostava de fazer aqui um pequeno comentário, portanto, falou-se aqui em agendas fraturantes. É importante também que as pessoas percebam que os independentes têm um papel muito importante na gestão de situações de dificuldade que muitas vezes as máquinas partidárias não conseguem resolver. É assim, às vezes, eu no meu próprio serviço e na minha atividade profissional tenho sabido encontrar muitas vezes consensos pelo facto precisamente de manter alguma independência face às questões que estão em jogo. Para haver, de facto, por exemplo, votações como foram referidas pela doutora Isabel Moreira, evidentemente que teve a haver pontes, teve a haver consensos, tiveram que ser gerados consensos. A minha característica, se quiser assim, a nível individual, tem um bocado também a ver com isso, não só pela atividade clínica e pelo conhecimento de terreno, como também por uma série de outras atividades que tenho, portanto, extracurriculares, digamos assim, e que me permitem também ter um melhor conhecimento, nomeadamente a nível ambiental, a nível de caracterização de espécies, a nível de caracterização do território, e que, portanto, são importantes também num contexto que, de facto, num contexto de dificuldades. Gostava de também comentar em relação a um comentário do Sr. Empresário Paulo Vitano, que é o seguinte: aquilo que me move fundamentalmente também é a valorização do trabalho, mas é a valorização de quem trabalha e de quem produz. Portanto, e é necessariamente nesse quadrante ideológico que claramente o Bloco de Esquerda se coloca, e eu próprio me coloco, ainda que como independente. Portanto, mas isso tem sido uma constante ao longo da minha vida, de toda a minha vida, consciente, logicamente. Portanto, estamos a falar da adolescência até aos dias de hoje. E, portanto, fundamentalmente, acho que também, e ainda reportando-nos à questão anterior, portanto, o papel dos independentes também tem muito a ver com esses consensos que são importantes e determinantes muitas vezes. De encontrar novas formas de fazer política, novas formas de comunicar, novas formas de debater eu penso a política. Que existe um consenso generalizado no seio dos partidos em que essa renovação é necessária. Essa renovação é necessária por vários fatores. Primeiro, porque a história é inexorável no seu avanço. Portanto, a história avança, é preciso haver adaptação, portanto, aos tempos. É preciso haver os partidos, portanto, terem capacidade de adaptação às situações que vão ocorrendo, porque, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, grande parte dos acontecimentos, portanto, não são previsíveis, ou tão previsíveis assim, em termos, e é preciso haver
ferramentas e haver capacidade e haver massa cinzenta, portanto, que permita a renovação e a resposta, portanto, à evolução dos tempos e à evolução das sociedades. Em relação ainda à questão, e falou-se aqui, portanto, da representatividade, e penso que também tem um pouco a ver com isto. Eu penso que as pessoas se cansaram, de alguma forma, foi da dissociação de discurso, portanto, entre o discurso político e a prática política. Portanto, penso que é um dos grandes problemas que nós temos na política em Portugal é, de facto, repare, eu como profissional não posso mentir aos meus doentes. Não posso dizer, você agora vai ficar bem, vai tomar estes comprimidos e depois amanhã as coisas estão todas impecáveis, etc. Quer dizer, se tenho de facto a certeza que existe uma terapêutica correta e que a pessoa vai melhorar, está tudo bem, portanto eu posso assumir com garantia. Agora, não posso assumir perante os meus doentes e perante as pessoas com quem lido, não posso assumir coisas que de facto não posso. Repare toda a problemática que pode advir de nós garantirmos um determinado resultado de uma terapêutica, portanto, quando de facto não temos a certeza absoluta do que estamos a fazer. Ora bem, é transportar isto para a política, para a realpolitik, se quiser. Portanto, penso que a transcrição do pensamento para a prática é que não tem sido levada a cabo, pelo menos por alguns setores da nossa política. Concordo com o Dr. Loff, portanto, quando diz que existe de facto já uma certa estrutura dentro dos partidos, principalmente junto dos partidos que estão mais próximos do poder, ou aqueles que mais proximamente podem atingir o poder, e o poder de decidir das vidas das pessoas, e portanto há de facto algumas movimentações de pessoas dentro dessas estruturas que, como eu disse, e portanto eu subscrevo, aparecem depois em conselhos de administração, aparecem aqui, aparecem ali, e depois esta promiscuidade é que de facto é muito complicada de gerir. Então, o clientelismo é um mecanismo que talvez o clientelismo seja um dos principais venenos da democracia portuguesa. Eu diria assim. Eu penso que, voltamos à questão dos independentes, portanto, há pessoas que de facto têm a sua vida profissional, têm o seu percurso profissional, pouco têm a ganhar, muitas vezes alguns até perdem dinheiro, portanto, para assumir cargos de poder. Portanto, eu penso que há que voltar a trazer alguma seriedade, digamos assim, e alguma honestidade, no real sentido do termo, à intervenção política. E penso que esta é a grande questão, é também, talvez, um dos principais motivos que faz com que muitos candidatos independentes hoje estejam, de facto, nas listas. Não quer dizer que os partidos em si encerrem o germe, digamos assim, da corrupção, né? Muito longe disso. Os partidos são, obviamente, necessários e estão aqui representados partidos que estão interessados no país e estão interessados basicamente em construir alternativas. Portanto, o Bloco de Esquerda propõe alternativas a esta política. O Bloco de Esquerda muitas vezes é acusado de ter uma linguagem radical e eu costumo contrapor e dizer assim, pois com certeza, então eu sou radical pela saúde, eu sou radical pela justiça. E pelas nacionalizações? Repare uma coisa, eu não sou radical pelas nacionalizações, mas até certos países capitalistas, inclusivamente os Estados Unidos da América, nacionalizaram quando foi preciso nacionalizar. Não há lista de coisas no nosso programa. Não há lista de coisas